Bom dia, mais uma manhã que o Senhor construiu para você e para mim, mais um dia que o Deus Ele quer realizar algo na sua vida, mais um dia que o Senhor deseja manifestar-se na sua vida. E o que você precisa para experimentar do manifestar de Deus na sua vida? É o que Isaías disse ali no capítulo 54, se eu não estiver enganado, 53, 54 de Isaías, que está escrito assim: a quem se manifestou, a quem foi revelado o braço do Senhor? É uma pergunta. Outra pergunta é: a quem deu crédito à nossa pregação? Quem acreditou, quem teve fé na pregação, no ensino do Evangelho? Deixa eu dizer algo para você. O braço do Senhor é Jesus Cristo. Deus, Ele quer se manifestar na sua vida através de Jesus na sua vida. Por isso eu falo sempre, você precisa de Jesus. Eu também achava que não precisasse. Eu também achava que apenas uma religião me era suficiente. E quando eu falo de religião, não estou falando nem de religião evangélica, não. Eu estou falando do Jesus da palavra. Jesus é muito maior do que 4 paredes de uma igreja. E não sou contra uma igreja de maneira alguma. Igreja é um lugar onde nós aprendemos a palavra, onde nós podemos ter comunhão uns com os outros, onde um edifica a fé do outro, e é um testemunho, e é um louvor, e é uma congregação ali, onde nós podemos ali desfrutar juntos daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Mas deixa eu deixar claro algo para você nessa manhã. Jesus é muito maior do que o sal da terra. Ele é muito maior do que qualquer igreja que existe na face da terra. Essa palavra aqui, palavra que eu tenho procurado compartilhar com você, é essa palavra aqui, meu irmão e minha irmã, que faz toda a diferença. Amém? Você deseja que o braço do Senhor se manifeste na sua vida? Creia nessa palavra, dê crédito a essa pregação, pratique essa verdade e você certamente verá na sua vida, na sua família, o manifestar glorioso de Deus. Amém? O que eu quero falar com você nessa manhã é algo que Deus ministrou ao meu coração esses dias. Existe um ditado popular, um ditado do mundo, que diz que nós não podemos impedir que o passarinho voe sobre a nossa cabeça, não é verdade? Mas nós podemos impedir que ele faça um ninho sobre a sua, sobre a minha cabeça. Eu posso não ter condições de espantar todos os passarinhos que estão voando, longe de mim, na minha cabeça, sobre a minha cabeça. Agora, eu posso fazer o quê? Impedir que ele venha construir um ninho na minha cabeça. O que é construir um ninho? Por que um passarinho constrói um ninho? Ele constrói um ninho para chocar, para a fêmeazinha dele ali colocar botar o ovo, e depois disso daí vai nascer o quê? Vai nascer um filhotinho segundo a espécie daquele passarinho. O que isso quer dizer para você e para mim? Depois que o ninho está pronto, depois que os passarinhos estão ali chocando o ovinho, não adianta depois falar assim: mas eu não sei como é que esse negócio veio parar na minha vida. Eu não sei como é que esse ovinho veio parar aqui. Eu e você, nós precisamos saber de uma verdade. Nós somos responsáveis por aquilo que acontece conosco. Não adianta falar assim: eu não sei como é que esse ovo veio parar aqui. Eu não sei quem que permitiu isso acontecer na minha vida. Eu não sei como é que esse passarinho construiu esse ninho na minha cabeça, no meu coração, na minha mente. Meu irmão e minha irmã, o evangelho que eu conheço, talvez o evangelho que eu conheço hoje, mais do que eu conhecia lá no passado, é um evangelho que Deus me deu todas as condições para eu administrar a minha vida segundo a palavra dele. Você acha que Deus seria incoerente de me pedir algo, de me propor algo que eu não seria capaz de fazer, de construir, de agir? De maneira alguma. Tudo que Deus falou para mim, tudo que está escrito aqui, eu e você, nós somos plenamente capazes de fazer. Tudo que está escrito aqui, as orientações, os conselhos de um pai, não é de um Deus distante, é de um pai que te ama e me ama demais da conta. A prova disso foi o quê? Ele ter entregue o filho dele, o único filho dele, para morrer por você, morrer por mim. Meu irmão e minha irmã, a palavra de Deus é um manual de uma vida eterna, é um manual de uma vida abundante nessa terra. É um manual para você fazer o quê? Para você não deixar que os passarinhos, que o inimigo construa ninhos na tua cabeça, no teu coração, na tua mente. Porque esse ninho ele tem um projeto, ele tem um propósito. Ele vai ter um ovo, ele vai ser chocado e vai ter um dia que isso vai nascer. Eu quero ler um texto para você agora. Um texto que está aqui no segundo livro de Samuel, o profeta Samuel, no capítulo 11, do versículo 1. Um texto que talvez você já ouviu falar, pelo menos da história você sabe.
foi quando o rei Davi, ele cometeu um adultério com uma mulher chamada Batseba. Essa mulher, inclusive, ela era casada. E esse texto está escrito assim: decorrido um ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele, e a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí, desse lugar, ele viu uma mulher que estava tomando banho, e ela era muito formosa. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe: é Batseba, filho de Eliã, e mulher de Urias, o Heteu. Então enviou Davi mensageiros que a trouxessem. Ela veio e ele se deitou com ela. Tendo-se ela purificado da sua imundícia, voltou para sua casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Ou seja, o ovinho, eu vou chocar um ovo agora. E daqui a um tempo, Davi, vai nascer. E esse filho, Davi, não pergunta como é que nasceu não, como é que aconteceu não. Você sabe como é que aconteceu. Meu irmão e minha irmã, é sobre isso que eu quero te falar nessa manhã. Como é que está a sua vida hoje? O que você está colhendo? Hoje você e eu estamos vivendo de colheitas anteriores. Nós estamos vivendo o quê? De ovos que foram chocados em nossa vida. E o que significa isso? Para que um ninho seja construído, Deus me falou sobre duas coisas. Ele precisa de matéria-prima para ser construído, não é verdade? E ele precisa de um lugar estabilizado, um lugar parado. Você não vê ninho de passarinho na roda de um carro, mas eu já vi ninho de um passarinho dentro de um motor de um carro, dentro de um compartimento do motor de um carro. O carro pode até movimentar, mas aquele lugar onde o ninho foi construído, o ninho está paradinho. O carro pode movimentar 1000 quilômetros, mas o ninho está fixo, ele está estático naquele lugar. Um passarinho, para construir um João de barro, ele precisa do barro. Um bem-te-vi, um sabiá, ele precisa do quê? Um monte de gravetinho, um monte de cisquinho e de folha seca, e ele vai ali entrelaçando e vai construindo o ninho dele. Esses dias eu estava vendo lá perto da casa do meu pai, e em cima de um transformador, eu vi em dois lugares, em cima de um transformador e mesmo na casa do meu pai, em árvorezinhas que tem lá dentro no quintal da casa dele. Existe uma diferença entre a árvore e o poste. O João de barro construindo o ninho dele num poste é um lugar fixo, é um lugar parado e sem vida. O sabiá que estava construindo, o bem-te-vi que estava construindo um ninho numa árvore lá da casa do meu pai, apesar da árvore ter vida, é uma árvore que cresce muito devagar, muito lentamente. Então, praticamente é uma árvore que está parada. Se ele demora uma semana, 10 dias para construir um ninho, e ele demora mais uns 15, 20 dias para chocar esse ovo e até o passarinho nascer, é um crescimento imperceptível. E o que eu quero dizer para você em relação a isso? A pergunta que eu faço para você são duas perguntas. Primeiro, você é um poste ou você é uma árvore? O que é um poste, pastor? Poste é uma vida que não tem Jesus, é uma vida, pode ser até alta, pode ser até grande, pode ser até suntuosa, né? Pode segurar um transformador de um peso muito grande. Pode passar a corrente elétrica nele ali, mas deixa eu dizer alguma coisa, não tem vida no poste. Você tem Jesus na sua vida? Se você não tem Jesus na sua vida, você não tem vida. Jesus disse: eu vim para te dar vida. Eu vim para que você tenha vida. Lá em 1 João, no capítulo 5, no finalzinho da Bíblia, está escrito que aquele que tem o Filho tem a vida, e o que não tem o Filho não tem vida. Meu irmão, é isso que eu estou te dizendo, eu não estou te convidando, eu não estou ministrando para você uma palavra de igreja. Não é a doutrina do sal da terra, é a doutrina da vida. É a doutrina que só Jesus tem condições para fazer na sua vida, te dar vida eterna e te dar uma vida nova nessa terra. A primeira pergunta: você tem Jesus? Você é um poste? O que é uma árvore? Uma árvore é parecido com um poste no sentido de crescimento, no sentido de ficar parado, no sentido de altura. Ela até tem vida, mas é uma vida que cresce muito devagar. Será que a sua vida também está assim? Crescendo muito devagar, lentamente, imperceptível, crescendo tão devagar que o passarinho tem condição de fazer um ninho ali em cima. Ele tem condição de construir algo ali na sua vida indesejado para você. Meu irmão e minha irmã, é sobre isso que nós estamos falando essa manhã. Jesus, ele quer que a sua vida
cresça, desenvolva de uma forma maravilhosa e cada dia mais rápido, que você avance cada dia mais para aquilo que é a vontade dele. Você concorda comigo? Outra coisa que precisa, ele precisa de um lugar estático, um lugar estabilizado, e ele precisa de matéria-prima. Será que o passarinho, o inimigo, o diabo tem encontrado matéria-prima na sua vida mesmo para construir esse ninho? O que é uma matéria-prima que ele pode encontrar na minha vida? Ele pode encontrar na minha vida lugares de falta de perdão, lugares de sentimentos que não fazem parte de uma vida saudável diante de Deus. Um sentimento de raiva, de inveja, de ciúme, um sentimento de prostituição na minha mente. Quais são as matérias-primas que tem dentro de você? Ah, não, mas na minha vida não tem nada não. E do lado de fora? Será que alguém tem trazido alguma coisa para você? Eu já falei uma vez e falo de novo. Às vezes você anda numas regiões mais afastadas da cidade, aí existem aqueles terrenos, aqueles lugares onde está escrito ali, aceita-se entulho, você pode jogar resto de construção, resto de um monte de coisa que não presta mais, ou tem lugares que está escrito assim, não, proibido jogar lixo, proibido jogar entulho. Eu e você, nós precisamos ter essa placa no nosso coração. Nós não podemos permitir que o inimigo venha com entulho, com resto, com sobra, coisa que não presta, coisa que não tem vida. O passarinho, quando ele vai fazer um ninho, ele faz o quê? É com graveto que ele quebrou, que está ali vivinho, que ele quebrou de uma árvore? De maneira nenhuma. Ele pega uns gravetinhos secos do chão, ele pega umas linhazinhas, umas lãzinhas que estão para o chão, ele pega folha seca e ele vai construindo o ninho dele. O barro tem vida? Não tem. Meu irmão, aprenda isso que eu estou te dizendo agora. O que o inimigo tem para a sua vida é coisa sem vida. Ele quer gerar morte na sua vida. Se você permitir, ele vai levar isso para a sua vida. Ele vai construir o ninho dele. Você acha que Jesus, no capítulo 10 de João, no versículo 10, ele deixou muito claro a posição dele e a posição do diabo. Ele disse assim, o ladrão, ele vem somente para fazer 3 coisas, matar, roubar e destruir. E ele falou assim, Jesus falando assim, eu vim para que você tenha vida, eu já falei essa palavra vida é zoe, em grego significa vida eterna. Eu vim para que você tenha vida eterna e que você tenha uma vida em abundância, para que você desfrute dessa eternidade desde o momento em que ele entra na sua vida. Você já tem o direito, você já tem, eu falo, não é o direito não, você tem o dever, você tem o privilégio de começar a desfrutar de uma vida nova, de começar a desfrutar de um projeto novo de vida. Amém? Eu quero falar com você sobre a história de Davi. Davi, ele passou exatamente por isso, para que chegasse nesse versículo 5 e ele recebesse essa notícia, estou grávida. A Batseba chegou para ele e falou assim, Davi, eu tenho uma notícia para te dar, eu estou grávida. Ele passou por esses passos, ele passou por isso. Ele passou o quê? Ele permitiu que construísse o ninho, ele forneceu matéria-prima para que o ninho fosse construído e depois a consequência foi para quem? Foi para ele. No próximo bloco nós estaremos falando sobre esse texto. Amém?